Bem-vindas ao canal Diário da Mamãe. Gente, eu recebi algumas perguntas do TikTok, eu achei muito interessante trazer aqui pro canal, que é o meu relato de parto com 21 anos. Eu dei com 20 e tive o João com 21. Então, assim, bem novinha, e foi muito difícil, porque eu não colocava fé em mim. Mas eu preciso falar uma coisa pra vocês. Eu não colocava fé em mim porque as pessoas falavam que eu não ia conseguir. Quando eu descobri o Joãozinho, eu descobri quando eu tinha mais ou menos uns... já ia completar 2 meses. E aí eu descobri que eu estava grávida do João, porque eu tava passando muito mal. O cara vomitou, mano. Vomitou de... E descobri, foi aquele choque, né? Primeiro a gente vem pensando, meu Deus, não vou conseguir, meu Deus, a faculdade, mas enfim, segurei a onda. A minha gravidez em si foi uma gravidez muito tranquila, foi uma gravidez muito abençoada, graças a Deus. Todos os dias eu pedia muito direcionamento a Deus e força pra conseguir. Só que durante a gravidez, eu via muitas pessoas falavam pra mim que eu não ia conseguir ter o parto normal, que eu não ia conseguir dar conta do parto normal porque é um parto muito difícil e que eu não ia conseguir por eu ser muito pequenininha, muito magrinha. Mas o meu esposo sempre falava pra mim, você vai conseguir, você foi feita pra isso, né? Então meu esposo, ele sempre disse pra mim que ia dar certo. Tava completando 37 semanas, eu já tava sentindo muita contração de treinamento. E o que acontecia? Eu não sabia disso, mas toda vez que eu sentia contração de treinamento, eu ia pro chuveiro e ficava lá fazendo os movimentos pra dar uma aliviada, botava água quente aqui na lombar, na barriga, pra dar uma relaxada. Eu não sabia que isso estimulava o parto. E aqui na minha cidade tem um lugar chamado Casa de Parto Humanizado. E era lá que eu queria ter. Só que pra você ter o bebê lá, você tem que ter uma gestação ok. E você tem que ter mais de 37 semanas. E quando eu tinha, na verdade, 36 semanas, isso começou a acontecer e eu comecei pro chuveiro. Gente, foi até a casa de parto e uma das enfermeiras fez exame de toque em mim. E aí ela disse pra mim, olha, você tá com 1 centímetro dilatado e não era pra estar assim, você tá fazendo alguma coisa diferente? Aí eu falei, ó, a única coisa que eu faço, eu não faço exercício, mas quando eu vou pro chuveiro, que eu tô sentindo dor, eu deixo água quente. E aí falei pra ela. Nesse momento ela falou pra mim, não faz mais isso, porque isso tá dilatando o colo do seu útero e você não pode mais fazer, senão você não vai conseguir ter seu filho no momento certo, vai conseguir ter aqui. Parei, né, de fazer isso, parei, e eu lembro que eu sentia muita dor, gente. A contração de treinamento, ela é bem chata. Várias vezes já aconteceu, de eu, por exemplo, estar na cozinha lavando os pratos, sentir uma contração de treinamento muito forte e acabar me jogando no chão. Porque era a única forma que eu tinha de sentir menos dor. Conta pra mim aqui nos comentários se você sentiu uma cãibra no bumbum. Gente, eu senti uma cãibra no bumbum que não era normal. Meu Deus, foi muito tenso. Nesse período de 36 para 37 semanas, tava perdendo o tampão, né? Toda vez que eu ia no banheiro, eu perdi um pouquinho de tampão. Só que, por ser a minha primeira gestação, eu não sabia. E eu não tive uma pessoa, tipo assim, olha, isso aqui é o tampão, isso aqui... Uma pessoa mais velha, sabe? Que já teve outras gestações pra me dizer. Eu tive, tava rompendo o meu... Tava tirando o meu tampão. Lembro que eu sempre falei pro meu marido, ó, o meu maior medo é parto normal, vou ter porque eu sei que é o melhor pro nosso filho, mas por mim eu não queria, porque eu tô sentindo muito medo. Eu vejo vídeos, gente, assim, tem mulheres que gostam de ver vídeos, né, de outras mulheres parindo, porque dá, tipo assim, eu vou entender mais ou menos como é que funciona. Eu fiz isso, comigo não funcionou. Eu fiquei com mais medo, fiquei com mais receio, porque eu via muitas mulheres sofrendo, então eu não quis. Eu lembro que eu seguia a Laura Padilha parteira, até hoje eu sigo ela. Foi a única que eu continuei seguindo, né? Durante a minha gestação eu também fiz hidroginástica. O meu marido me matriculou na hidroginástica e foi maravilhoso, porque a hidroginástica ajuda a relaxar bastante essa região de baixo que tá tão tensa. Ajuda, então pra mim foi um dos melhores exercícios que eu fiz. Porque elas falavam muito sobre levar um pentinho pro parto, esquentar bem os pés, falava da questão dos aromas, e eu sempre tentava ver formas de não sentir dor. Eu fui numa reunião de oração na casa da minha pastora, e lá ela fez, parece que era a Deus no coração dela, porque ela fez um monte de comida gostosa.
fez peixe frito, fez cachorro quente, fez não sei o quê. Comi bastante. Naquele dia, eu comi muito. Você come em média no café da manhã quantos pães? 12. Tava com 37 semanas e 4 dias. E beleza, até aí eu tava mais tranquila porque já tinha dado as 37 semanas. Então eu tecnicamente podia ir para a casa de parto, né? E eu estava bem cansada, porque naquele dia eu tinha acordado muito cedo pra arrumar as coisas, né? A casa e tal. Quando a gente saiu lá da casa da pastora, eu não tava assistindo nada. Eu cheguei em casa e fui tomar um banho. Eu lembro que eu tomei banho e já era mais ou menos meia-noite. Eu falei, ai, finalmente vou dormir. Deitei. No que eu deitei, eu fiz assim. E eu olhei pra cara do meu esposo e eu falei, Daniel, a bolsa estourou. Porque eu falei, agora não tem pra onde correr, chegou minha hora. Mas quando eu levantei, desceu. A gente foi correndo pra casa de parto. Só que assim, a minha mala já tava pronta dentro do carro, a mala do Joãozinho já tava pronta dentro do carro. Então assim, eu já estava preparada. A pastora foi, né, com a gente, ela disse até que o marido dela, ela acordou o marido dela, corre, a bolsa da Alice estourou. E aí o marido dela ficou assim, quem? A bolsa de quem? Desesperado. Cheguei lá tremendo. As pernas parecia que eu tava com frio. Parecia muito que eu estava com frio. Dia 18 de junho. Era frio, era medo. As enfermeiras falavam pra mim, olha, é o seguinte, a gente vai colocar você aqui, você vai ficar aqui até 5 da manhã. Se você não dilatar, você vai ter que ir pra Ugileno, que é uma maternidade que tem aqui. Fiquei deitadinha e no primeiro momento elas fizeram o exame de toque e descobriram que eu estava com 3 centímetros. Então assim, 1 da manhã eu estava com 3 centímetros de dilatação. A todo momento a gente estava em oração, todos os momentos a gente estava em oração, todos os momentos estava ouvindo louvor. A técnica do pente, da meia, pra mim não serviu, eu não conseguia ficar deitada. Mas eu descobri a 5ª maravilha do mundo, que é o quê? Ficar no chuveiro quente, gente, era a única coisa que passava. E a todo momento meu marido estava do meu lado. E vem a principal questão, eu tinha muito medo de fazer cocô. Eu tinha muito medo de fazer cocô na hora do parto. Então, assim, na hora que eu tava lá com contração, que eu sentia vontade, eu ia lá e fazia e me lavava. Por quê? Porque eu tinha muito medo de fazer. Mais ou menos umas 4 da manhã, as contrações começaram a vir, tipo, de 1 em 1 minuto. De 1 em 1 minuto. E aí foi sofrimento. Porque aí não dá uma pausa pra você descansar. Só tinha eu ganhando neném lá, então toda a equipe de enfermeiro e médico ficou lá comigo, né? Então, assim, eu fui tratada igual princesa, foi uma experiência incrível. E quando deu mais ou menos umas 5 da manhã, que ela fez o exame de toque, eu estava com 7 centímetros de dilatação. Porque eu virei pra enfermeira e falei assim, 7, 8, 9, 10, tá acabando, né? Aí ela, tá, calma, vai acabar. Nesse momento eu fiquei com o chuveiro. Quando deu 6h50, aí, meu amigo, eu tava lá no chuveiro de boa, tomando banho, do nada eu senti eu não sei explicar, uma pressão lá pra baixo. Isso, aí eu dei um grito, falei, gente, isso não é normal, o que é que tá acontecendo? E aí elas já viram, né, que era o neném que tava coroando. Que posição você vai querer, Alice? Eu tinha pesquisado muitas posições, eu estudei muito sobre parto normal, e aí eu decidi que eu não queria ter na posição ginecológica, que é a mulher deitada com a perna aberta. Eu queria ter na posição de cócoras, porque eu tinha visto na internet que era mais fácil. Eu me coloquei no banquinho, tem um banquinho lá que ele é em formato de um U, e aí você senta e o papai pode sentar atrás. Então eu sentei, o Daniel sentou atrás de mim. E, gente, eu não me lembro muito bem desse momento da expulsão, por incrível que pareça. Foi um momento muito rápido e foi um momento, assim, muito eufórico, sabe? Porque eu não consigo me lembrar muito bem. Eu só lembro que eu fiz 3 forças e o João saiu. E eu sempre fazia força só quando o meu corpo estava pedindo pra fazer força. Eu não ficava fazendo força no momento que não era pra fazer. Porque eu tinha lido que se você ficar fazendo força, além de você poder lacerar, você podia ficar mais cansada se fosse um expulsivo muito longo. Porque na primeira força a enfermeira falou assim, coloca a mão que você vai sentir a cabecinha. Mas eu não queria sentir, eu queria mesmo era que ele saísse. Aí eu lembro que na segunda força a cabecinha dele saiu, e a terceira força, aí ele saiu todo. E eu lembro que eu falei assim, gente, é pra arder? Por que tá ardendo? Mas é o ciclo de fogo que eles chamam, né? O João saiu, o que é que eu senti naquele momento? Não tô vendo as coisas.
Primeiro, eu me senti a mulher mais poderosa do mundo, porque na minha cabeça eu tinha conseguido fazer algo que era tão difícil e eu consegui fazer, sabe? Uma coisa que todo mundo falou que eu não ia conseguir, eu consegui fazer. Então, tipo assim, eu falei, gente, consegui passar pela experiência do parto normal. Elas me deram uma injeção na perna, acho que era vitamina K, pra você não sangrar muito. É um negócio assim. Serei. Levei 5 pontos, não sei se dizer se foi grau 1, grau 2, grau 3, porque eu não perguntei. Mas dei uma laceradinha e levei 5 pontos, que não pegaram anestesia, então eu tive que sentir todos os pontos. Mas foi bem tranquilo. Assim, doeu um pouquinho, mas foi bem tranquilo. A placenta também foi muito tranquila. Só puxou e rapidinho saiu, questão de 5 minutos. A placenta saiu, então foi muito tranquilo. Enquanto isso, o Joãozinho tava lá sobre os cuidados, né? E eu fui pro cuidado com as enfermeiras. Vocês querem que eu conte outro vídeo? Como que foi as primeiras 24 horas com o meu recém-nascido? Porque eu tenho histórias pra contar do que aconteceu nessas 24 horas. O meu relato de parto foi esse. Foi um parto muito tranquilo. Não vou dizer que não foi doloroso, porque foi doloroso, mas foi, assim, um parto maravilhoso, né? Quando eu tiver meus outros filhos, meus outros 4 filhos, Esté, Sara, José e Pedro, eu quero continuar com a ideia do parto normal, porque foi um parto muito tranquilo, né? Apesar da dor, enfim, foi tudo maravilhoso. Deus estava lá em todo momento, sabe? E hoje tem o meu neném aqui saudável, gritando, como vocês estão ouvindo. É um privilégio, né? Espero muito que vocês tenham gostado do relato de parto. Comenta aqui embaixo se vocês querem ouvir mais histórias da maternidade. O que é que vocês querem ver aqui? Vocês querem tags? Vocês querem o quê? Dessa roda de conversa, desse papo maternidade? Fala aqui comigo nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho para não perder as notificações. Também deixa o seu like, vai nas minhas redes sociais, TikTok, Kawaii e Instagram, tudo a mesma coisa, @AliceLimac. Fiquem todas com Deus, um grande beijo, tchau!